Olá, pessoal! Hoje vou mostrar aqui exemplos de pesquisa bibliográfica e explicar esse tipo de procedimento de pesquisa. Então vamos lá, estamos aqui com o nosso primeiro exemplo, esse artigo desses autores, né? Então que nós estamos vendo aqui. E aí nesse artigo nós estamos vendo que ele trata sobre os efeitos da atividade física, então vejo aqui, em pessoas com Alzheimer. Bem, pessoal, então a primeira coisa que vocês precisam saber é que qualquer tipo de pesquisa vai iniciar com a pesquisa bibliográfica. Então você pode estar se perguntando, isso vai me ajudar em quê? Isso vai te ajudar a descobrir o que já se estudou sobre essa temática. Então, na hora que esses autores eles decidiram escrever sobre os efeitos da atividade física em pessoas com Alzheimer, então ele precisa ler os artigos que já foram publicados sobre o assunto, artigo, livro. Então eles vão analisar esse material, tá certo? Para poder entender, começar a compreender esse conteúdo. Então, se eu estou pensando em fazer um trabalho com essa temática aqui, né, que a gente está vendo aqui desses artigos, eu vou precisar ler sobre o quê? Eu vou precisar ler sobre Alzheimer, eu vou precisar ler sobre a relação da atividade física com o Alzheimer, porque o trabalho, se a gente for olhar aqui o título, é exatamente sobre isso. Então, quando eu escolho o assunto, e aqui os autores escolheram esse, é necessário fazer uma revisão bibliográfica sobre isso. À medida que esses autores forem lendo sobre esse assunto, eles vão se aprofundando em conhecimento e a partir daí eles terão como escrever o trabalho. Então, como eu falei, você pode ter diversos mecanismos de busca. Você pode pesquisar aqui na internet, tá certo? Você pode pesquisar livros, você pode pesquisar anais de eventos. Então, você pode ter vários tipos de fonte de dados para você ir pesquisando o material para escrever aqui o seu trabalho. E aí, analisando aqui esse primeiro exemplo, né? Então vamos começar aqui a análise. Então, analisando aqui esse primeiro exemplo, a gente vê que é uma pesquisa exclusivamente bibliográfica. Como é que eu vejo isso? Eu tenho aqui, logo no resumo, eles dizem o seguinte: a composição desse artigo foi realizada com apoio na técnica de revisão bibliográfica, com pesquisa no Google Acadêmico, Cielo, PubMed e ScienceDirect, na qual utilizou-se das palavras-chave: atividade física, exercício físico, Alzheimer, lazer. Foram as palavras que ele utilizou para buscar os artigos nas bases de dados. Nesse levantamento foram selecionados 36 artigos, mas foram utilizados 27. Que atenderam o objetivo da pesquisa. Foram pesquisados artigos no período de 10 anos, de 2010 até 2020. Então, quando você lê a metodologia aqui do trabalho, você já entende que ele é um trabalho exclusivamente bibliográfico. Mas essa questão de escrever sobre o que as pesquisas anteriores encontraram faz parte de todo tipo de pesquisa, tá certo? É importante você entender isso. Então, ela pode ser parte de uma pesquisa, por exemplo, você está querendo fazer um estudo de caso com a família. Então, se você quer fazer um estudo de caso com a família, primeiro você vai ter que fazer uma revisão bibliográfica, uma pesquisa bibliográfica como essa. Então, a pesquisa bibliográfica, ela faz parte de outros estudos também, mas ela pode ser única, certo? Então, ela pode representar um artigo todinho, você pode ter um artigo todinho só com pesquisa bibliográfica, como é o caso desse artigo aqui. Então, ela pode ser parte de um outro tipo de pesquisa ou ela pode ser completa. Então, aqui nesse artigo, eu estou vendo que eles não fizeram um estudo de caso, eles não entrevistaram ninguém, eles não aplicaram questionário com ninguém. Eles fizeram um levantamento do que foi publicado já sobre esse assunto. Então, aqui eles deixam muito claro isso na metodologia. Então, aqui é uma pesquisa exclusivamente bibliográfica. E como é que eu vou escrever uma pesquisa como essa? Como é que eu faço? Então, veja bem, pessoal, você vai precisar reunir material teórico desenvolvido sobre esse tema. Se a gente está se propondo aqui, os autores estão se propondo a escrever sobre atividade física em pessoas com Alzheimer, eles têm que pegar trabalhos sobre isso aqui, sobre essa temática aqui, que eles vão precisar escrever sobre o assunto. Então, aqui nesse exemplo, o que é que eu vou fazer? O que é que os autores vão fazer? Eles vão buscar referências, como eu falei, pode ser em livro, artigo, dissertação. Para quê? Para fundamentar o trabalho. Então, você vai procurar materiais já publicados sobre aquele tema que você quer escrever. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, se a gente der uma olhadinha aqui na página 2 do artigo, você vai ver que ele vai estar escrevendo aqui
trazendo diversos autores para esse texto. Olha, então perceba, eles colocam: os sintomas podem ser agravados com o avanço da idade e pode-se observar o aumento do número de pessoas com doença de Alzheimer. O aumento de doenças crônicas e degenerativas, entre elas o Alzheimer, são responsáveis por comprometimento das habilidades físicas e piora da qualidade de vida. Isso daqui, eles tiraram de onde isso daqui? Isso daqui foi com base na leitura desse trabalho. Esse trabalho. Se você for olhar aqui na página 17 desse artigo, você vai ver aqui o trabalho. Então, esse trabalho aqui, olha, esse que eles fizeram é um artigo científico aqui que foi publicado em 2011 nessa revista aqui. Então, quer dizer, eu tenho que ir pegando vários trabalhos e a partir disso daí eu vou lendo esses trabalhos e vou escrevendo o meu texto. Quando a gente volta aqui, ali para aquela parte inicial, você vai ver que ele vai pegando vários trabalhos e não apenas um. Então, eu tenho aqui esses dois trabalhos, né? Então, veja que nesse parágrafo aqui, olha, um só parágrafo, ele trouxe dois trabalhos diferentes. Então, dessa maneira, fatores como a prática de atividade física podem alterar a progressão da doença de Alzheimer. De onde foi que eles tiraram isso aqui? Desse trabalho aqui, de 2010. Aí, para Hernandes et al., 2010, a atividade física pode representar uma importante contribuição, outro estudo aqui. Então, o que é que eu estou percebendo, pessoal? Que essa pesquisa, ela é feita por meio de uma reunião de materiais que vão mostrar o que tem se falado sobre o assunto. Então, o que falou sobre o assunto, eu vou reunindo esse material e vou organizando. Então, isso, quando você for separando esse material para você escrevendo, o que é que você vai perceber? Isso vai ajudar você a identificar os resultados de pesquisas anteriores, vai ajudar você a encontrar contradições entre autores. Então, isso pode acontecer. Um autor pode estar dizendo uma coisa, outro autor pode dizer uma coisa diferente, e você vai escrever. Então, o trabalho, a pesquisa de fulano de tal encontrou isso, já a pesquisa de cicrano encontrou isso e aquilo outro. Então, se forem resultados diferentes, não tem problema, você vai trazendo isso para o seu trabalho. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou ler, tá certo? Eu vou ler os artigos, né, que eu vou pesquisar, eu vou analisar, interpretar trabalho já publicado e vou escrevendo aqui no meu. Então, eu vou identificar diversas posições sobre esse assunto. Então, vamos ver aqui um passo a passo, como eu poderia começar esse trabalho. A primeira coisa que você vai fazer é realmente escolher o assunto. Então, às vezes, você tem uma liberdade para escolher o assunto que você quer pesquisar e algumas vezes você não tem. Algumas vezes o seu próprio professor, sua professora vai dizer qual é o assunto que você tem que pesquisar. Então, o primeiro passo é realmente saber sobre o que eu vou escrever. Quando você terminar, então nesse caso aqui, né, eles escolheram essa questão de atividade física com Alzheimer. Quando você definir realmente o que é que você vai, o assunto que você vai escrever o objetivo geral do seu trabalho. Então, quando a gente vem aqui, olha, no resumo, eles têm aqui, olha, objetivo: identificar os efeitos das atividades físicas em indivíduos diagnosticados com doença de Alzheimer. Pronto, então seu trabalho vai ser todo desenvolvido para falar sobre isso. Identificar os efeitos que uma atividade física tem em pessoas com Alzheimer. Então, esse objetivo é importante porque ele vai guiar você nos tópicos que você vai precisar escrever no seu trabalho. Então, quando você tiver com esse objetivo claro, então a gente vai fazer o quê? A gente vai separar os artigos, né, para exatamente começar a coletar esse material para a gente ir lendo e ir escrevendo. Então, tem um vídeo aqui no canal mostrando como pesquisar artigos no Google Acadêmico. Então, se você tem uma dificuldade, se você não sabe usar os operadores booleanos, caracteres coringa, então eu vou deixar a indicação aqui em cima para você ver como você pode pesquisar para você encontrar o maior número possível de artigos, né, sobre o assunto que você está querendo pesquisar. Uma coisa importante, pessoal, quando vocês forem selecionar esse material, é você ver que é importante você trazer materiais recentes. Então, se você puder trazer uma boa parte desses materiais que você vai trazer aqui, forem materiais dos últimos 5 anos, então isso é importante para você. Então, não é interessante você ir fazendo uma pesquisa
todos só com material antigo. Então, veja, essa pesquisa aqui é de 2010, eles citaram aqui 2017. Então, eu posso citar algum material anterior? Posso. Se ele for muito importante para o meu trabalho, olha aqui como 2 trabalhos, eu tenho 2 trabalhos aqui de 2010, não tem problema. Se ele é um trabalho muito importante para o meu, eu vou deixar. Mas a maioria das citações, é interessante que você traga essas citações dos últimos 5 anos. Outra coisa importante que podemos ver aqui no artigo é a diversificação de fontes. Então, é essencial que você cite trabalhos, muitos trabalhos, e não apenas 5 ou 6, por exemplo. Então, se a gente olhar aqui no artigo, a gente vai ver que foram vários trabalhos citados. Olha, então aqui nesse parágrafo eu tenho 2, aqui ele citou, certamente foi alguma legislação, aqui ele citou o trabalho do IBGE. Então, se você for olhando aqui ao longo do texto, então aqui ó, já é outro trabalho, esse aqui já é outro trabalho. Essa diversificação é muito importante. Aqui já é outro material que ele vem citando. Por que essa diversificação é importante? Porque você tem que mostrar vários pontos de vista sobre aquele assunto. Eu não estou falando especificamente só sobre um ponto de vista, eu estou falando sobre vários, né? Então, por isso que essa diversificação de autores é importante. Quando você traz poucos autores, então o seu professor, a sua professora, ela pode dizer que seu artigo, a sua revisão bibliográfica, ela está pobre. Então, quando ele diz que está pobre, o que é que significa essa expressão pobre? Significa que você leu pouco. Você leu pouco, selecionou pouco material para você poder escrever aqui o seu assunto. Então, quando você tiver esses materiais já selecionados, né? Então, você vai pegar um número importante, né? Para você escrever aqui. Então, quando você tiver com esse material, você vai organizar e vai selecionar as informações mais importantes, de forma que o texto realmente tenha as melhores informações possíveis sobre o assunto. E aí você vai desenvolver o texto de uma forma que os autores conversem sobre o assunto. Se você der uma olhadinha aqui nesse parágrafo que eu marquei, aqui na página 3, você vai ver que é uma conversa entre autores. Dessa forma, fatores como a prática de atividade física podem alterar em parte a progressão da doença de Alzheimer. Ou seja, a prática regular retardaria o declínio cognitivo, assim reduzindo o risco de progressão. Para Hernandes, a atividade física pode representar uma importante contribuição não farmacológica, atuando no declínio cognitivo, assim diminuindo, de certa forma, a progressão da doença. Percebam, pessoal, que é uma conversa entre autores. Você vai trazendo aqueles autores e um vai dizendo alguma coisa, o outro vai complementando e você vai montando aí o seu texto. Então, para facilitar a leitura aqui do seu artigo, você vai montar a estrutura normal de um artigo científico, né? Então, você vai ver na sua instituição qual é o formato aqui do artigo e você vai colocando na formatação exigida. Então, no geral, pessoal, a formatação é essa, certo? Você vai entrar aqui com o título, com os autores, você tem um resumo, depois você vem para a introdução do trabalho, né? Que é essa parte aqui, né? Então, depois aqui você tem um método, tá certo? Então, você tem que olhar se realmente a estrutura do evento que você está participando ou da disciplina que você vai entregar é esse modelo aqui. Então, eu vou colocando aqui de acordo com as diretrizes, né, da instituição, das regras que eu vou entregar, e aí depois eu vou ver realmente a questão aqui do referencial, como é que eu vou estar trazendo essa revisão bibliográfica. Veja que aqui ele foi dividindo, ele falou primeiro sobre apontamentos sobre a doença de Alzheimer, então é importante você explicar o que é essa doença, muita gente pode não saber as características dessa doença. Então, primeiro ele vem falando sobre a importância de Alzheimer. Quando a gente vem aqui para a página 8, a gente vai ver que o segundo ponto que os autores falaram aqui foi sobre, vamos ver aqui, então se eu tive aquela primeira, eu já vejo aqui, ó, atividade física e doença de Alzheimer, o que dizem as pesquisas. Então, ele dividiu aqui os assuntos em duas partes, né? Primeiro ele falou doença de Alzheimer e agora ele vem falar de atividade física e doença de Alzheimer, que é exatamente o assunto do trabalho dele. Então, quando ele coloca aqui o que dizem as pesquisas, o que foi que ele foi fazer? Ele pegou vários artigos, né, publicados já sobre esse assunto e foi discorrendo sobre esse assunto, né? Então, eles pegaram aqui vários estudos. Então, quanto mais estudo você pegar, melhor. E aí você vai escrevendo o que foi que cada um encontrou, né, sobre esse determinado assunto que a gente vai fazer. Então, pessoal, tem essa lógica, né?
O texto, ele tem que ter uma lógica. Quando você termina aqui de fazer essa revisão, então quando eu venho aqui, por exemplo, na página 15, você vai ver que ele vai fechar aqui o trabalho, né? Como é que ele vai fechar? E depois de ele falar de vários estudos, ele vai fechar aqui com as considerações finais. Então, se a gente olhar aqui mais um exemplo, então, que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ver exatamente essa mesma lógica que foi usada no trabalho anterior. Esse artigo agora, esse segundo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é sobre a música como ferramenta de promoção de saúde em casos de ansiedade. Então, depois de definir aqui o assunto, eles vão pegar materiais, né, selecionar os artigos e trabalhos, livros, para poder escrever o assunto, o trabalho deles. E aí ele tem aqui o objetivo do trabalho, né, que é apresentar a música como uma ferramenta eficaz na promoção de saúde, identificando os aspectos positivos e benéficos que podem auxiliar no tratamento de problemas de ansiedade. Você pode perceber aqui ao longo do texto que ele vai pegando materiais bem recentes. Então, é um artigo de 2020, você vê aqui uma citação de 2015, né? Você tá vendo uma outra, aqui já outro trabalho, olha, de 2015. Então, é o que eu falei para vocês, muito importante vocês pegarem citações recentes, que são citações dos últimos 5 anos. Pode citar alguma coisa anterior? Pode, não tem problema não. Mas é importante que a maioria dessas citações, elas sejam citações recentes. Então, eles vão separar também tópicos, como a gente viu. Se a gente olhar aqui na página 4 desse artigo, eles vão falar aqui, olha, primeiro sobre os transtornos de ansiedade, sobre a perspectiva da teoria cognitivo-comportamental. Ele tem que falar sobre transtorno de ansiedade, porque, como eu falei para vocês, muita gente pode não conhecer o assunto, então ele precisa explicar. Quando você vem aqui na página 5, então você já vai ver ele passando aqui para um outro tópico. Ele vai falar sobre a história da música na saúde. Então, a relação que tem a música com a saúde, porque o trabalho dele é exatamente sobre isso, né? A questão da música para tratar a ansiedade. E aí, quando eu venho aqui na página 7, você vai ver que os autores realmente fazem a relação entre a música e o transtorno de ansiedade. Tá aqui, a música como forma de atuação eficaz sobre os transtornos da ansiedade. Pessoal, uma observação também com relação a essas citações que você está vendo aqui durante o trabalho, porque você vai precisar citar vários autores, então isso é importante que as citações, elas obedeçam às normas da sua instituição ou do evento que você vai submeter o trabalho. Então aqui no canal nós temos playlist com diversos vídeos sobre a norma ABNT e sobre a norma APA. Caso você esteja precisando também entender como é que você vai inserir esses autores aqui no texto. E aí você vai inserir nos autores e no final você vai ter a lista de referências. Então a gente também tem vídeos sobre essa lista de referências, tanto na norma ABNT quanto na norma APA. Tá ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Um abraço e até terça-feira.